Hoje, honradamente, nós estamos recebendo aqui quem não conhece, né? Não é na vida política, não, vou colocar na vida religiosa. A vida religiosa ela é mais permanente do que a vida política, se bem que ele destacou também sobremaneira na vida política. Tele Júnior, é um prazer tê-lo no programa Visão Geral. Prazer é nosso, grande José Augusto. Nós estamos felizes, quero cumprimentar Fernanda, Eliane, Darlan e, com certeza, todos os telespectadores. Primeira perguntinha que eu faria para você, meu amigo evangelista e ex-vereador pelo PMN, não, ele é o primeiro suplente, né? O que é mais difícil, o Tele Júnior? Permanecer com as ovelhas ou arrebanhar novas ovelhas para a igreja? Com certeza, permanecer com as ovelhas. Até que arrebanhar, a consciência no Brasil cristã ela é muito difundida. Chega uma hora ou outra, a pessoa ela vê uma necessidade e busca e sente uma certa fragilidade de um preenchimento interior em que o papel das igrejas, dos evangelistas se torna ajudado. Agora, segurar essa ovelha dentro do rebanho dá um certo trabalho. A concorrência é grande. Eu ia perguntar isso, a concorrência é grande e desleal, poderia falar assim, não? Desleal não é. Maior é o que está conosco que o que está com eles. Não é uma luta da carne, é uma luta espiritual. Então, com certeza, a carne ela é fraca, o espírito tem que ficar forte, e você manter o espírito forte é que precisa de uma certa resiliência, precisa de constância, e isso tudo dá um trabalho, né? Tanto pela liderança espiritual, como da próprio esforço da própria pessoa, em ter que procurar as coisas boas, em permanecer no caminho que conduz à salvação. Então, com certeza, permanecer no caminho é uma jornada. Chegar nele talvez se torne mais fácil. Agora, permanecer é mais difícil. O senhor quer traduzir com isso, meu caro Tele Júnior, que sempre terá que ter uma renovação e uma inovação da fé, eu poderia falar assim, não? Sim, também. A fé, ela continua inabalável. Mas as estratégias, né, em si, tem que sempre estar buscando novas estratégias, como motivações. Exemplo do próprio Cristo. Né? Subia nos montes, usava um certo tipo de discurso, Verdade. Outra hora usava um paralelo, outra hora usava outra figura de linguagem. Parábolas demais. E uma respondia com palavras, outra respondia com atitudes, né? Fazia a sua demonstração. Uma hora estava pregando para multidões, outra estava pregando para uma pessoa só, e a característica, o perfil dessa pessoa não era apenas uma pessoa, às vezes era um cobrador de impostos, outra era uma mulher negada pela sociedade, outro era uma pessoa de alta patente. Então, todas essas estratégias, a modelo de Cristo, é que hoje as lideranças religiosas estão olhando e tentando reproduzir esse modelo de Cristo para poder continuar a fé sendo levada, carregada até as pessoas que precisam. É o interessante, Tele Júnior evangelista, isso que o senhor citou aí é mais de 2000 anos atrás. Parece que os problemas continuam do mesmo nível. Tem o cobrador de impostos, tem aquela pessoa que é rejeitada na sociedade, tem aquele cidadão que é mais proeminente na sociedade. Seria dessa forma ainda? Sim. Não muda, né? Não muda. Muda as características. Tem aqueles, né, que sempre estão... A diferença
social, a redistribuição, tudo parece que as diferenças continuam as mesmas, né? O preconceito. Preconceito. Tem que fazer a quebra disso. É verdade. E Jesus foi o primeiro condutor de quebra desses preconceitos, quebra desses paradigmas. E, com certeza, isso leva à renovação e até traz a inovação da própria fé. Quebrou muitos paradigmas religiosos da sua época. Então, o modelo disso é o que a gente tem que estar fazendo. Antes não, tinha que subir no altar só com terno e gravata. Não, hoje sobe com a camiseta. A moçada estava deixando de ir. Então, não é que você vai ter que praticar o que o fraco faz, mas se tornar fraco para conquistar o fraco. Então, acaba que é o modelo de Cristo. O interessante que eu tenho acompanhado o senhor, pastor, me permita esse tratamento, tem procurado inovar, trazendo pessoas para palestra, fazendo os lives, por aí mesmo, para poder cativar aquela ovelha que é o fiel, que é o devoto, aí seria isso? Sim, hoje a internet, a grande inovação, não se torna mais, mas as estratégias na rede social, as estratégias, hoje poucas igrejas não têm mais a transmissão online. A pandemia acabou forçando os cultos nessa dimensão. Então, aquilo que era só presencial, eu venho de um período em que a própria televisão era proibido na igreja. Né? Então, da pessoa assistir, porque os tempos mudam, era né? a caixa do capeta. Os tempos mudam. Então, agora, quem é que não tem um notebook, um celular para poder assistir o culto? Pelo contrário, né? Receba o link aí do culto. Né? Então, participe conosco através do seu celular. É inovação. É inovação, com certeza. E quem verdade. não participar dessa, né, tá fora. acredito que vai ficando fora. Está fora. Certos segmentos da sociedade procuram criticar os templos, igrejas, etc., nesse tempo de pandemia, fazer os cultos presenciais. Como é que o senhor vê isso? Acredito que nem todos vão ter o cuidado. Eu sou também um grande motivador da ciência, acredito na ciência, né? A gente tem o interesse, fui bolsista na época da Universidade pelo CNPq. A gente acredita que a busca pelo conhecimento é até bíblico. Quando você observa lá em Daniel capítulo 12, quando Daniel quer mostrar, busca em Deus a interpretação daquelas revelações, ele não encerra com o aumentar das ciências, isso aí vai ser revelado. Então, o conhecimento ele vai crescer, ele vai sendo revelado ao ser humano a partir do momento da busca. Isso já é bíblico. Então, a ciência é essa prática, é essa demonstração. E o que a ciência tem mostrado em favor do ser humano contra esse vírus é justamente o seu controle, é a máscara, é o distanciamento social, é o álcool, e quanto menos aglomeração, melhor é para o contágio e assim por diante. Então, precisamos dar ouvidos a isso, seguir isso rigorosamente. Então, as igrejas precisam, sim, com seus protocolos rigorosos, continuar com os cultos, né? Continuar com os cultos, mas dando ouvido a esse rigor. Então, a gente tem participado aí de muitas reuniões, no início, ao tapete higiênico, a aferição da temperatura, a orientação da liderança religiosa para, apesar que hoje já não há mais a questão de grupos de risco, né? Mas conforme for sendo anunciado pela ciência, a gente tem que estar a favor, praticando isso e continuar realizando. O que não dá para acontecer é furar essas regras num momento como esse, querer fazer grandes reuniões de massa, onde aglomera-se, aí vai se equiparar com as clandestinas, né? Aquelas festinhas que acontecem clandestinamente. Famosas baladinhas. As baladinhas em que realmente tem sido um grande meio aí, veículo para o vírus. Não podemos brincar com o vírus. Existe isso,
a fé e a ciência caminham juntos. Não é porque eu tenho fé que Deus cura, vou deixar de vigiar. Para com isso, isso é brincadeira, né? Você brincar com o próprio Deus. Então, com certeza, você tem que ter o cuidado. Quando lá no Egito, para o pessoal ser livre, não teve que passar nos umbrais, né? E aquele que não passou, não vou passar, beleza, então ficou desprotegido. Verdade. Então, Deus sempre manda suas orientações. Tem os diversos caminhos. Então, a ciência nos colocou aí uma situação que, se a gente der ouvido, com certeza, muitas vidas serão salvas, a vacinação e assim por diante. Então, a gente precisa estar atento a isso, alinhar, que as coisas caminham, a gente vai superar, tenho certeza que está superando. Infelizmente, muitas mortes, né? Batemos aí 500 mil, então 500 mil. São vidas perdidas. A gente teve diversos amigos, pastores, aqui em Anápolis mesmo, que perderam a sua vida por essa doença, né? por consequências e até pelo próprio vírus ainda do óbito estava no corpo detectado. Então, a gente acredita que não pode brincar. E as reuniões não podem ser fora dos protocolos que a vigilância sanitária orienta. Então, eu sou a favor delas abertas, assim como também do comércio, né, Augusto? A parte do comércio precisa estar aberto. O comércio... Porque senão, vou te falar uma coisa, né? Aí vira uma bola de neve negativa. Isso. O comércio não aglomera. Você pode pegar a maioria das lojas varejistas, o distanciamento, para o vendedor chegar perto do cliente, é muito difícil. E, às vezes, é muito difícil que eu falo assim, é porque não tem aquele contato íntimo. Então, é muito difícil aquele vendedor que abraça o cliente. E com essas regras agora, está mantendo esse distanciamento. Então, você entra na maioria das lojas de comércio, entra 2, 3 clientes por vez, né? Então, não há porquê. Precisa manter as orientações, precisa manter os protocolos rígidos, não fazer a aglomeração, aquelas promoções que antes uma loja fazia, né? Aquilo ali vai aglomerar, vai ser difícil para conter as pessoas, mas eu sou a favor do comércio aberto e das igrejas abertas. Se o senhor não quiser abordar essa próxima pergunta, o senhor nós cortamos aqui, o programa é gravado, não tem problema. Só porque é midiático, ele está assim no topo, né, de uma cadeia de notícias. Como é que é o evangélico? Ele está rezando pelas vítimas, orando pelas vítimas do Lázaro e para o Lázaro. Está fazendo o quê? Está orando também? Acredito e oriento que ore pelas vítimas e pelo Lázaro. Essa é uma abordagem um pouco difícil de compreensão. Ela é difícil. Mas que o coração do cristão salvo tem que estar curado. Tem que estar bem aliançado com o que a Bíblia diz e com o que ele prega. E esse é o momento de cobrar o que ele prega e cobrar o que ele vive. Se as vítimas têm alma, o Lázaro também tem. Agora, é claro, todo o mal que ele fez, ele precisa ser punido, tem que pagar por isso. Tem que pagar por isso. Não sei de que forma que vai pagar, né? Se isso vai levar ele a consequências até ser vítima de uma fúria de raiva das pessoas, podendo... Da população de uma forma geral. De uma forma geral, dos parentes. Acredito que é um momento da pessoa, é uma pessoa que está no momento descontrolado e que, pela Constituição, o Estado precisa passar essa segurança para a população. Então, a caçada, conter a onda da violência precisa ser executado pelo Estado, a população apoiar isso, abraçar isso e não brincar
com esse ser humano. Não pode brincar, não. A lei em si, com esse histórico, acredito que precisa, a partir de agora, observá-lo no regime fechado que ele pegar ou assim por diante, de uma forma em que, da mesma forma do tratamento de uma cadeia federal, porque se ele tem 4, 5 vítimas, não sei ainda que estão acusando e que está nas costas dele, imagina aqueles que têm 20, que tem 30, que é pelo tráfico, que Verdade. é pela corrupção. Então, assim, é claro que hoje ele está sendo... O tráfico, as vítimas são muito maiores. Hoje ele está sendo midiático porque ele está numa zona de área que ele conhece. Você já foi secretário ambiental, sabe que o cara que conhece aquilo, que anda com as cobras, e vem a polícia que é acostumada a marchar no quartel, né, vai ter uma certa dificuldade de ir lá na camuflagem. Porém, eu acredito muito nas forças policiais e na sua resistência. E acredito que ele vai debilitando. Vai chegar um momento em que vai capturar ele. Questão de tempo. Questão de tempo. É o que as seguranças estão falando da questão do cansaço. E que essa captura agora seja diferente das outras. E que o cuidado, o que a lei precisa ter o cuidado, principalmente com esse indivíduo que já é testado, que volta a praticar os mesmos crimes, é com aquelas saidinhas, com aquelas coisas que deu possibilidade que ele fugisse. Então, poder ter aí o seu rigor. Mas a gente, enquanto tiver esperança, acredita e ora pela reabilitação, até porque existe uma alma lá também. Telejúnior Evangelista. No dia a dia, lá no culto ou nos cultos, o senhor recebe pessoas dos mais diferentes níveis sociais, econômicos, culturais. O senhor tem presenciado, alguém tem procurado o senhor, ou por um problema econômico, social, financeiro, né? Assim, no desespero? Chega gente no desespero para o senhor? Sim, muitos. E a gente trabalha justamente, a gente foi chamado justamente para poder ajudar essas pessoas nesse momento. A igreja, ela tem esse papel. A igreja não é para sarados, é para doentes, seja nos diversos níveis. Né? Aquele líder espiritual que está esperando só os curados, não é igreja, é reunião em hotel. Né? A igreja ali é um hospital da alma. Então, a alma fica ferida com as diversas mensagens que a sua mente chega, né? Que chega na sua mente. Então, chegou na sua mente aquilo ali, se a mensagem negativa, ela entra para o coração, aquilo ali vai te dar reações negativas e que pode traumatizar a sua vida. Quando você fica com os traumas, com certeza precisam ser curados, precisam ser trabalhados eles. Nesse momento de crise, né, vamos dizer que a pandemia trouxe crises econômicas, e uma crise econômica afeta, distribui para diversas áreas da vida da pessoa. O casamento atinge a relação de pais com filhos, atinge a relação de empresa, de patrão, funcionário, atinge os diversos níveis das pessoas. E o grande refúgio é buscar uma orientação em Deus, uma fuga em Deus, o seu espiritual ser trabalhado, até porque ele chega afoito, ele chega cansado, ele chega massacrado, e ali nas reuniões ele recebe uma palavra de refrigério, renovo, reforço, e sai dali, não, eu vou tentar mais uma vez, eu vou trabalhar mais um pouco, eu vou vencer essa, sai motivado para a vida, que a vida não é fácil. Então o próprio Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então trabalhe o ânimo das pessoas, a função nossa é mostrar para elas que existem sim esse lado, porque passando por essa vida existe sim a esperança de ter a sua vida eterna, então, que é o mais importante. Eu imagino que os evangelistas, os pastores, os padres devem receber pessoas desesperadíssimas
e vocês acabam funcionando como um termômetro social, seria isso? Sim. Eu sempre disse isso em algumas reuniões, até na vida política, que às vezes o líder religioso, como você disse, o padre, o pastor, quem for ali, ele tem uma visão da sociedade, daquele lugar, mais até real do que o próprio líder político. Porque às vezes a pessoa deixou de ir no culto ontem, a irmã, e aí o pastor vai ligar para ela, vai lá na casa dela no outro dia, saber por que os irmãos deixaram de vir. Aí eles vão relatar, não, é porque a lâmpada estava queimada, pastor, da rua, e é muito perigoso voltar depois do culto. E essa mensagem, até chegar lá na prefeitura, até chegar boa comparação. Na Enio, né? Boa comparação. Demora. Então, o líder religioso, ele é constante. Os cultos diários, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, dá para esse líder um tempo. Monitora, né? Muito alto. Então, se você puder ter esse contato com os líderes religiosos, a parceria, por exemplo, público-privada que se prega na política pública, você trabalhar com essas instituições, esse feedback é muito importante, porque eles têm essa real situação atualizada. Você não precisa fazer uma contratação de uma consultoria para saber aquela região ali, as suas necessidades. Chama as lideranças religiosas. Ela vai te passar certinho qual é a rua que está sem asfalto, na época da chuva, qual é que deixa de ir para a igreja porque a lama está lá na porta da casa, e assim por diante. Então, é uma visão, região pública, que esses líderes têm muito, muito forte. É verdade. O senhor deixou uma dica aí, vamos sair um pouquinho da religiosidade, mas sem desprezá-la. 2022 está aí, o ex-vereador e primeiro suplente. E daí? Vai sair do PMN? Está migrando para um outro partido? Como é que é? Não, acho que não há essa cogitação no momento. Estou muito satisfeito com o Partido da Mobilização Nacional. É um partido que tem trabalhado as necessidades sociais na sua convenção, nas suas discussões. A gente tem um grande respeito por todos os assuntos, os religiosos, até porque é dentro da sociedade. Então, eu acho que o partido que discrimina isso, que despreza esses assuntos, que num debate político se torna minoria, mas, na verdade, você tem que dar esse espaço de discussão, assim, a modelo dessa entrevista. Eu acredito que você, considerando isso, você está tendo um olhar como um todo. E o PMN, ele traz, tanto parabenizo aqui a pessoa do Carlos Massarolo, doutor Carlos Massarolo, que é o presidente nosso nacional, doutor Paulo Dar, que é o nosso presidente estadual, doutor Francisco Aquianato, que é o presidente municipal, que tem trabalhado muito bem essas frentes. Muitos partidos enfraqueceram, mudaram de legenda, fizeram fusões com outros partidos depois da cláusula de barreira de 2018. E o PMN, mesmo não atingindo, permaneceu com o mesmo número, permaneceu com o mesmo nome, permaneceu com a mesma ideia e está tentando sobreviver, com certeza, por mais de 30 anos, aí, desde que a doutora Thelma fundou o partido. Acredito que esse momento de ciclo político que o país vive, que é normal, às vezes uma direita sobe, depois uma esquerda sobe, depois um centro se prevalece, e assim, você observa Estados Unidos, Europa, tudo isso acontecendo, são ciclos da política. A gente acredita que o PMN, em 2022, ficará mais forte. Com certeza, porque até 2020 foi esse modelo. Não tem coligações. Se permanecer dessa forma, eles estão lá tentando distritão, não é isso? Mas se permanecer sem coligações, o que será os grandes partidos? Todos eles vão buscar a chapa própria. E aqueles grandes partidos que faziam aquela chapa, pegando os pequenos para poder fazer os 7, 8 deles, cada um agora vai ter distribuição. Tem que se virar. Então, o PMN
ele conseguiu, em Anápolis, permanecer com cadeira no Legislativo, enquanto alguns que se desesperaram sumiram, né? Não fizeram vereadores no Legislativo. E com toda as dificuldades de um pequeno partido, nós ficamos grande ao permanecer vivos com representatividade no Poder Legislativo. O político Teles Júnior, de 2022, pretende alçar voo para uma cadeira de deputado estadual ou federal ou prefere ficar nessa plataforma municipal doméstica? Acredito que a gente muito cedo ainda para poder fazer uma definição de 22, a gente nunca pode, na política, fechar a conta, porque não é um 2 mais 2 igual a 4, dia após dia, mas se torna os debates. Quando eu concorri às eleições de 2012 para vereador, fiquei suplente aos 26 anos, concorri novamente em 2016 aos 30 anos, ganhei pela primeira vez a cadeira de vereador, já atendendo ao chamado do grupo e também do grupo político que estava, e vendo as discussões de mudança que Goiás estava acreditando nisso, concorri à cadeira de estadual em 2018. Muita gente fala, mas foi muito cedo, pode até ser, mas a gente que está nessa luta desde 16 anos, José Augusto, o senhor me conhece muito bem, a gente sempre está na discussão pública, interessado nesse meio. Então, uma campanha, ela se torna parte das situações. Agora, em 2000, e perdi para estadual, vim para uma reeleição, pode ter refletido isso numa estratégia de campanha, isso pode ter refletido. Ainda peguei a direção do partido no momento em que você tinha que formar a chapa pura. Então, isso me tomou muito tempo, ainda consegui alcançar aí a primeira suplência. Mas se torna até um projeto mais ousado ainda querer disputar alguma situação dessa forma em 2022. Acredito que, pensando na cidade de Anápolis, precisa manter essa representação. Não sei se a população, no julgamento das urnas, vai mudar os nomes, mas ter 3 deputados, 4 até, se torna necessário na cadeia estadual. Você pega, nós não podemos continuar perdendo força, né? Você tem Goiânia com força, mas tem Aparecida que está uma verdade. fome. Você tem Itumbiara, você não pode desprezar Itumbiara, Catalão, Caldas, você não pode... Está comendo pelas beiradas. Vai comendo pelas beiradas, e a Anápolis precisa manter isso. Então, o que a gente acredita nessa força anapolina, por isso sempre acredito, seja como candidato, seja apoiando bela visão. As situações daqui. Eu acredito que o PMN deve lançar provavelmente o próprio, hoje, detentor do mandato representativo do partido do Poder Legislativo, Luzimar Silva, pode vir a ser um candidato a deputado estadual. E a cidade também tem outros nomes que estão aí preparados, acredito muito na força política napolina, aquela que já foi demonstrada no passado, precisa voltar essa representatividade, e a gente está, sim, para ouvir a população, continuar debatendo, discutindo. O interessante é a vida e a qualidade do nosso povo ser melhorada. Evangelista, ex-vereador, primeiro suplente, Teles Júnior. Nós já recebemos ali uma sinal, o senhor talvez tenha passado despercebido, que lamentavelmente o nosso tempo já esgotou. E como o senhor abordou muito bem a religião, já que o senhor é um evangelista e abordou maravilhosamente bem a política, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem da forma como o senhor achar interessante, para o seu fiel, para o seu eleitor, para o anapolino. O momento é meio delicado, mas o senhor sabe tirar de letra. Acredito que
você que está nos assistindo, independente do momento em que essa pandemia te levou, aproveite ela tirando as experiências. Aprenda bastante. Cada tragédia pode se tornar uma vitória. Então não murmure, não fica se lamentando, não fica cabeça baixa. Com certeza, cada perda pode ser um ganho lá na frente. E isso tudo você pode conseguir aliado. E o maior aliado que você tem é a fé. Não deixe de exercer a sua fé. Tenha a sua crença. Busque em Deus. Quando você trabalha e expõe isso para fora, às vezes você não confia em ninguém para expor. Às vezes você não confia no amigo. Às vezes você não está nem querendo encontrar pessoas. Confie em Deus. Fala com Ele. Entra no teu quarto e ora. Eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. E a esperança de um dia melhor está aí batendo na sua porta. Que maravilha, uma mensagem bonita. Tele Júnior, nosso muito obrigado pela participação aqui no programa Visão Geral do Canal 14. Eu que agradeço, foi um prazer poder revê-lo. Amigo da de mesma longas forma. datas. Agradeço a Eliane pelo convite, doutor Fernando, Darlan. Deus abençoe toda essa equipe. Ao nosso telespectador, o nosso muito obrigado e até a próxima.